Bom dia, meus irmãos do canal Conectados em Cristo. Estou aqui mais essa segunda-feira, esse início de semana, para partilhar junto com vocês esse evangelho, que o Senhor nos convida a cada dia a meditar e a praticar também, o evangelho do dia. Então, hoje o evangelho está em João, capítulo 10, do versículo 1 ao 10. João 10, do 1 ao 10. Vamos iniciar aqui com o sinal da cruz, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhe: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quando vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho de hoje ele é muito claro, não é mesmo? Ontem falamos também, no evangelho de ontem, domingo, falamos também sobre o pastor e as suas ovelhas. E hoje, voltando nesse assunto. Primeira coisa que Jesus vem nos dizer aqui, vem nos mostrar, e falou aqui nessa parábola também, que ele é a porta. Ele é a porta da salvação. Ele é a porta da vida eterna. E Jesus nos convida diariamente a passar por essa porta. Aqui ele pegou um exemplo do pastor e de suas ovelhas. Quando o pastor chama, as ovelhas vêm. Se for qualquer outra voz, as ovelhas não atendem. As ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e a voz do estranho, a voz do ladrão. E nesse mundo de hoje em que vivemos, quantas vozes nós temos escutado, não é? É aquela voz que fala para não pedirmos o perdão. É aquela voz que fala para não irmos na igreja hoje porque estamos desanimados, para não ajudar o nosso irmão que precisa, para deixar de lado certa situação, um problema na família. Quantas vezes escutamos essas vozes? E nós precisamos ser mais como as ovelhas, porque afinal de contas o Senhor é o nosso pastor. Jesus é o nosso pastor. Então precisamos escutar a voz de Jesus, a voz do Senhor, do nosso pastor, quando Ele nos chama. Precisamos aprender, meus irmãos, a desviar das vozes que nos cercam nesse mundo de hoje. Aquelas vozes que vão nos levar ao pecado, à discórdia. Precisamos aprender a ouvir a voz de Jesus. Precisamos aprender a amar, porque somos amados por Jesus. E essa porta, que é o Senhor, é a porta do amor, é a porta da caridade, da compreensão, da misericórdia, porque temos tudo isso com o Senhor. É difícil? É difícil. Se o próprio Jesus carregou uma cruz, quem somos nós para achar que o caminho é fácil? Que as coisas vão ser mais fáceis para nós? Não. As ovelhas não encontram dificuldade pelo caminho porque elas estão com o pastor? Encontram. Só que elas têm a força do pastor para ajudar. E assim somos nós com Jesus. Nós temos a força do nosso pastor, porque nós somos ovelhas. Se cairmos, é o nosso pastor que vai nos ajudar a levantar, que vai nos reerguer.
né? É nele que temos que depositar a nossa fé, a nossa esperança. Em tempos difíceis como esse que estamos vivendo, nessa pandemia que parece que nunca vai acabar. E nós sabíamos que íamos passar por isso nos finais dos tempos, não é verdade? E eles estão aí. E ele está aí, no final dos tempos, à nossa porta. Então, nós vamos passar por coisas piores ainda, meus irmãos. Só que se depositarmos a nossa esperança, a nossa fé no pastor, nós não seremos desamparados. Vamos conseguir passar por tudo isso. É só sabermos escutar a voz de Deus. É só sabermos escolher a porta certa para entrarmos, que é a porta de Jesus, que é o próprio Jesus. Amém? Então, que vocês possam ter uma ótima semana, uma semana abençoada, refletindo sobre esse evangelho durante essa segunda-feira, meditando sobre a porta e sobre a voz de Deus, e depositando acima de tudo a nossa esperança no nosso pastor, que é o Senhor Jesus. Amém? Que vocês possam ter uma ótima semana e fiquem com Deus. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.